Oi, nesse tempo que ficou de fora, a impressão minha, o Carlos Cláudio fez botox. Não, é a câmera. Ele tá esticadinho, velho. Boa noite, bem-vindo ao Botossauros, as histórias de quem fez história. Hoje, a gente tem a honra de receber aqui ele, pernambucano Armando Francisco Silva Filho, 69 anos, engenheiro mecânico, casado com a dona Josilda, pai do publicitário e músico Juliano, de 41 anos, e do médico psiquiatra João Antônio, de 39. Futebol de mesa é o seu esporte preferido, bem acima de qualquer outro. Botonista com longa trajetória dentro e fora das mesas. Fundou o Recife Arena, voltado exclusivamente para o botonismo. Para entrevistá-los, eu tenho aqui ao meu lado o Jefferson Carvalho, que é o paranaense, formado em letras, designer, criador do canal Mundo Botonista, a maior plataforma do nosso esporte. Glauber Rocha, do futebol de mesa. Editor-chefe do portal Mundo Botonista. Tenho aqui também ele, que é médico lá no lindo estado do Ceará, que escreve a coluna Doutor Regras, publicada todas as sextas no portal Mundo Botonista, além de ser conselheiro e torcedor do Ceará, o nosso vozão. Eu sou Francisco Júnior, publicitário, e vou participar dessa roda. Para começar, Carlos Cláudio, o Armandinho é um botossauro? Boa noite, Chico. Boa noite, Jefferson. Boa noite, Armandinho. Boa noite, amigos do Mundo Botonista. Esse cara é muito botossauro, muito botossauro. É um ícone do nosso esporte, tanto como atleta, como dirigente, como estímulo para todas as gerações de botonistas. É um cara que simplesmente difundiu a regra 12 toques em todo o Nordeste. É o cara que tornou o esporte efetivamente nacional. Ele é muito botossauro. Armandinho, como é que foi o futebol de mesa na sua infância? E do que eram feitos os seus botões? Boa noite a todos os amigos, um prazer estar com vocês. Ganhei mais esse adjetivo de botossauro. Veja bem, eu comecei na infância com o jogo de botão mesmo. Era botões de roupa, só que não eram aqueles botões pequenos, eram os botões grandes de capa, de 3, 2, 4 furos. E tive a sorte de meu pai ser fabricante e jogar com esse tipo de botão. E fazíamos também botão de quenga de coco, artesanalmente, tá certo? E derretia esse plástico naquelas formazinha para poder fazer na mão. Foi assim que eu comecei a esse nosso maravilhoso esporte. Que legal, botão de quenga de coco. Essa para mim é nova. Vou chamar o Jefferson aqui para a roda. Armando, querido, eu queria que você nos contasse sobre... Eu já ouvi você falando sobre isso, e eu acho muito bonito e muito respeitoso, quase que sempre em homenagem, né, falando sobre a figura do seu pai e como foi importante essa influência dele para você se tornar esse botonista, né? Ele fabricava botões, você chegou a me mostrar botões feitos por ele, né? Conta um pouquinho dessa sua relação com seu pai e o quanto isso foi importante para você se tornar esse grande botonista que você se tornou. Veja bem, eu tive muita sorte, como eu falei, meu pai era fabricante e a gente, em Recife, o pessoal comprava os botões que eram feitos artesanalmente e levava para meu pai tornear, para dar o formato de melhor qualidade, de tamanho. Então o pessoal comprava os botões, às vezes, no artesão, que fazia na mão os botões de chifre, os botões de quenga de coco, e levava para meu pai. Ele era torneiro mecânico e ele torneava os botões para ficar as parelhazinhas certinhas. E essa regra, que era a regra pernambucana, que era antigamente a regra Celotex, que era o nome da mesa que você jogava botão, que era feito de Celotex, eu comecei a me entrosar com as pessoas mais velhas, os amigos deles que jogavam botão. Então, eu comecei a jogar com o pessoal mais velho muito cedo por causa disso. Além de jogar com meus amigos na esquina, o botão normal de chifre, de quenga de coco, eu também comecei a jogar uma regra mais burilada, que aqui em Recife, que era a regra do Celotex, e por isso meu pai teve uma grande influência do meu início do futebol de mesa, do jogo de botão. Olha que legal. O amor pelo esporte passado de pai para filho. Carlos. Armando, eu gostaria de andar um pouquinho mais agora. Vamos aos anos 80, quando você começou efetivamente a jogar de forma federada, né?
E você, interessantemente, começou em outra regra, não na regra 12 toques que você pratica hoje. Você começou com a 3 Exatamente. toques. Fale um pouquinho para a gente sobre isso. Quando eu voltei para Recife, que eu me formei e trabalhei na Bahia um tempo, quando eu voltei para Recife, em Recife, fui morar perto da ABB e o pessoal jogava botão lá. Eu não conhecia regras oficiais, né, na verdade. Mas aqui em Recife já tinha 2 regras oficiais tidas assim como a regra mais nacionais, que era a regra confederada 3 toques, que é essa que eu comecei a jogar na ABB, e a regra de 1 toque, trazida pelo nosso saudoso radialista Ivan Lima, que é baiano, trouxe para cá. Então, e meu pai fazia ajeitar muitos botões dele. Então, eu conhecia a regra de 1 toque, mas não jogava. Mas joguei muito a regra 3 toques, foi a primeira regra oficial que eu joguei, comecei a jogar federado na década de 80 aqui na ABB Recife. Muita história, muita história. Jefferson. Armando, então, e nessa sequência, conta pra gente como é que se deu essa passagem, né? Você que conhecia, então, essa outra regra que você acaba de descrever, né? E que já era familiarizado com ela, e talvez com outras, né? Como é que se dá essa passagem na sua vida para a modalidade 12 toques e para jogar entre os federados? Veja bem, como eu digo, eu sou muito envolvido com o jogo de botão. Para mim é um esporte que eu mais gosto. Eu tive essa oportunidade de jogar na ABB, na regra 3 toques. Cheguei a disputar alguns campeonatos brasileiros em Minas Gerais, em Brasília, em Manaus, regra 3 toques, sem conhecer a regra 12 toques. Mas um dia, por questão de trabalho, eu tive de ir para São Paulo a trabalho e o coordenador aqui da gente disse: olha, você vai para São Paulo porque você não quer disputar um campeonato que vai ter da regra 12 toques. Eu não conhecia a regra, mas ele disse: a gente não tem nenhum representante, futebol de mesa Pernambuco está crescendo muito. Aí eu fui para São Paulo e foi quando eu conheci a regra 12 toques, gostei muito e tive a oportunidade de, com o conhecimento de Della Torre, que foi o escritor da regra, que me deu muita orientação, eu vim para Recife já na cabeça de implantar essa regra aqui em Recife e deu muito certo. Olha lá, o Armandinho mostrando que foi um bandeirante do futebol de mesa pernambucana. Opa, vou chamar agora meu amigo Carlos Cláudio. Armandinho, a sua trajetória em clubes é algo muito impressionante. É muito impressionante mesmo. Eu gostaria que você falasse agora para a gente um pouco sobre isso. A gente vai explorar mais tarde seus resultados, a gente vai explorar mais tarde suas participações enquanto dirigente, mas eu queria que você, se você conseguir lembrar, que você enumerasse, você falasse um pouco da tua história enquanto atleta em todos os clubes pelos quais você passou. Muito bem. Eu como falei, né, eu comecei a jogar no ABB Recife durante muito tempo, mas depois eu fui chamado para coordenar o departamento de futebol de mesa do Santa Cruz. Lá no Santa Cruz jogava apenas 1 toque e nem jogar nem 3 toques, nem 12 toques. Mas quando eu vim de São Paulo, que comecei a implantar 12 toques aqui, eu fiz uma escolinha na ABB de 12 toques, tá certo? E depois fui ser dirigente de futebol de mesa do departamento de futebol de mesa do Santa Cruz. E lá cresceu muito, nós tínhamos muito campos, aí joguei durante muitos anos, disputei vários campeonatos pelo Santa Cruz. Depois eu saí do Santa Cruz e fui para o América, porque eu conheci alguns americanos que queriam implantar o futebol de mesa. Eu fui para o América, consegui me filiar ao América, a Federação Pernambucana de Futebol de Mesa. Depois do América foi quando eu fui convidado para ir jogar pelo nosso querido Carcará de Alagoas. Aí joguei no Carcará há uns 2 anos, inclusive disputei campeonato brasileiro, disputei o Campeonato Brasileiro de Equipes, nós fomos vice-campeão brasileiro, inclusive. Foi quando eu voltei para Recife, na ideia de fazer um clube novo, para que a gente pudesse desenvolver a minha maneira o futebol de mesa, sem algumas influências que, às vezes, um clube grande tem, de sócio, essas coisas todas. Foi quando eu fundei o Recife Arena, em 2011, já vai, daqui a pouco faz 10 anos, né? E com o Recife Arena, eu filiei o Recife Arena à Federação Pernambucana, e aí até hoje nós temos sede própria, nós temos nossos estatutos, nós somos regulamentados com CNPJ e já disputamos campeonatos como qualquer clube amador faz, devidamente legalizado. Bastante clube. Jefferson. Eu não me recordava, Armando, que você tinha atuado até por uma equipe de Alagoas. Que bacana isso.
Que recordação legal essa. Isso mostra um pouco dessa sua importância, dessa sua relevância nesse cenário aí do Norte, Nordeste, enfim, do futebol de mesa dessa região. Eu queria falar de um outro lastro muito importante que você tem aí, que é como dirigente, Armandinho. Você sempre contribuiu de muitas maneiras para o futebol de mesa, né, da sua região e até para além dela, né, a gente sabe. Eu queria que você falasse da sua experiência, das suas experiências, né, como dirigente, estando à frente de equipes, né, como diretor de departamentos em equipes, e culminando com isso que você acabou de nos relatar, essa coisa da fundação do Recife Arena, que é uma equipe de futebol de mesa mesmo, né? Veja bem, quando eu iniciei eu era o vice-presidente da Federação Pernambucana, tá certo? Porque a Federação Pernambucana tinha um presidente e tinha um vice-presidente para cada modalidade. E eu era o vice-presidente para a modalidade 12 toques. Todas as coisas que se resolvia de futebol de mesa 12 toques em Pernambuco era quando eu era vice-presidente da Federação Pernambucana. E também fui diretor de futebol de mesa do Santa Cruz durante muito tempo e também ajudei até a fundar, né, a regra mesmo como sendo regra nacional. Eu consegui, junto com o pessoal, estudar a melhor maneira, preparar a documentação para ser levada para a Brasília, junto com o Manuel Tubino, naquela época de que a Confederação Baleira não existia legalizado como esporte amador, como esporte nacional, mas se tornou esporte nacional graças a esse grande trabalho que a gente fez junto com o CND, que era Manuel Tubino, era o Conselho Nacional de Esportes na época. Que legal isso, então, Armando. Quer dizer que você também tem muito da sua mão também nessa coisa do processo, né, de dar ao futebol de mesa o status de uma modalidade esportiva, né, junto ao antigo CND. Eu não sabia que você estava também envolvido nisso. Mais um mérito seu, querido. Mas assim, eu ainda não fiquei contente totalmente com a sua resposta. Talvez você tenha tido um ataque de humildade aí, mas você tem esse projeto sensacional, que eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, essa equipe, né, que é o Recife Arena, uma equipe feita só para futebol de mesa, é um clube de futebol de mesa. Explica um pouquinho mais disso para a gente, por gentileza. Veja bem, eu acho que todos que jogamos por clubes ditos grandes, clubes que têm outras modalidades, a gente sofre algumas influências de algumas coisas, de outra, a falta de apoio, alguma coisa assim. Todo clube tem o envolvimento do sócio, da pessoa que não é sócio. Então, mesmo com poucos problemas que eu tive no Santa Cruz, no América, eu não tive muito problema, que o pessoal e os dirigentes foram muito bons comigo, eu sempre desejei ter uma coisa mais assim, voltada para aquele esporte mesmo, entendeu? Foi quando tive a ideia de fundar o Recife Arena. Inclusive, um nome interessante, o nome de Recife Arena não foi... Eu na época, liguei para Fará e disse, Fará, manda a relação dos nomes, vou criar um nome de um clube independente, alguma coisa assim, para não depender de outros clubes, os nomes, qual o nome que tem. Aí ele disse, olha, você colocaria um nome que desse para conhecer, um nome como Recife, porque, por exemplo, se o cara perguntar a outras pessoas, olha, eu jogo pelo Carcará, que eu gosto demais, todo mundo gosta, mas de onde é o Carcará? O cara sempre pergunta, não é verdade? E quando diz o Recife, o cara já sabe que é um clube de Recife, tá certo? E foi na época que estavam construindo aquelas arenas, aquele negócio, tinha arena daquilo. Aí meu filho, que é publicitário também, um músico, aí disse, por que não bota o Recife Arena? Aí eu botei Recife Arena, que foi essa a ideia dele, e eu fundei o clube com CNPJ, eu tinha uma sala já minha que eu usar para outra coisa, e eu transformei ela apenas na sala de futebol de mesa. É uma sala bem estruturada, o pessoal que vem aqui, espero que um dia vocês venham aqui para conhecer. É uma sala que tem 50 e poucos metros quadrados, tem 5 campos, tá certo? E uma sala com todo o conforto que dá para poder a gente brincar o dia que quiser, a hora que quiser, independente de qualquer coisa. Ficou feliz agora, Jefferson? Agora estou contente. Isso é bom. Eu vou passar para o Carlos Cláudio. Armandinho, vamos agora explorar um pouco das suas participações nos torneios nacionais. Você é uma figura presente e absurdamente icônica desses encontros, né? Basta você, como você mesmo colocou,
Você participou do primeiro Brasileiro 12 Toques. Fala um pouco dessa tua trajetória nos torneios nacionais. Eu tive também um pouco de sorte, porque como eu trabalhava como engenheiro numa empresa que fazia muita inspeção, muita coisa em São Paulo e Rio, eu estava sempre viajando para lá e eu tive a oportunidade de conhecer os botonistas e de me entrosar muito com o pessoal. Teve uma época, inclusive, que o pessoal queria que eu jogasse até pelo clube de São Paulo lá. Pai, venha jogar aqui, não sei o que, pelo SESP. Aí dela, poxa, aí não tem quase ninguém no Nordeste, me tirar Armandinho, daqui a pouco, entendeu? Eu é um dos poucos que ia. Para você ter uma ideia, eu acho, dos 30 e poucos campeonatos, eu devo ter disputado em 26, 27, poucos eu deixei de ir, mesmo depois do trabalho, eu continuei indo para aí, gosto demais, fiz muita amizade em todo lugar, tá certo? Gosto muito, tive a oportunidade e a chance também, eu fui 2 vezes vice-campeão brasileiro, ouro, né? 2 vezes, tá certo? Em 94, 97, no Paraná de São Paulo, já fui terceiro lugar algumas vezes também. A Copa do Brasil, eu já fui campeão da Série Prata, e da Série Bronze eu já fui campeão, tá certo? E uma das coisas que eu gosto é que eu já fui 2 vezes artilheiro do campeonato, quer dizer, eu, por 2 vezes, do Master foi o que fiz mais gols nos campeonatos, 2 vezes do Brasileiro e 1 vez na Copa do Brasil, entendeu? E minhas participações, eu sempre estou muito entrosado com o pessoal, eu gostava muito do que nós fazíamos antes do Brasileiro, aqueles congressos técnicos, onde a gente discutia as coisas de melhoramento da regra, entendeu? Participei e achava muito legal e tive a sorte também, a oportunidade de jogar com essa equipe do Brasil quando a gente foi jogar em Portugal, o Mundial, né? Que também, de qualquer maneira, é um título que não é meu, mas é do Brasil e eu participei da equipe, né? Embora, até eu já tinha falado isso, eu dou muito valor à terceira colocação no Campeonato Mundial de Sectorball, que nós jogamos sem nunca ter jogado, entendeu? Nós fomos lá em Portugal e eu completei a equipe e a gente conseguiu o 3º lugar numa competição que o Brasil não tinha nenhuma experiência. O cara tem conquistas além do Brasil. Em outras regras, né, Chico? O cara é uma enciclopédia. Jefferson. O Armandinho, você tem uma coisa que eu admiro muito, né? Não só em ti, mas assim, todo botonista eu reparo, né? O quanto ele consegue contribuir para o bem da modalidade, muito além do seu jogo, né? Muito além de pensar na mesa de jogo, na sua diversão, no seu prazer, nos resultados, na competição em si. E eu acho você um dos maiores botonistas que existem nesse sentido. Falo isso assim, não por causa da sua presença, mas eu sempre falei isso. Tenho testemunhas de que eu já tive essa conversa com outras pessoas e rasguei elogios a você pelo seguinte fato. Você é um cara você é muito amigo dos amigos, você é um cara que traz muita alegria aos eventos onde você participa, tem muita gente que te quer bem, muita gente que gosta de ti, e isso é uma coisa construída ao longo de uma vida, né, por esses seus passeios pelos campeonatos nacionais, e você é um grande responsável por influenciar as pessoas também, não deixar com que os botonistas, mesmo botonistas às vezes mais antigos que você, que jogaram antes de ti, né, você não deixa ninguém desanimar, você é responsável por fazer alguns deles voltarem a jogar. Gostaria que você contasse alguma coisa sobre isso para a gente, sobre exemplos disso, de pessoas que foram influenciadas por ti, né, para não deixar o futebol de mesa, muitas vezes retornar ao futebol de mesa, ou pessoas que você tenha, de repente, influenciado a iniciar no futebol de botão. Eu tive muita sorte, como eu digo a você. Depois que eu voltei de São Paulo, com a ideia de implantar o futebol de mesa 12 toques em Recife, eu tinha um velho botonista chamado Ziguezinho, um cara muito mais velho, que pedia a meu pai para me levar para jogar quando era criança, onde tinha a pessoa jogando botão, ele me levava lá para eu mostrar a regra oficial, e com isso eu trouxe muitos botonistas que hoje jogam federados, estão em Recife, que nunca tinham jogado a regra, e que hoje são até bons jogadores da regra 12 toques, vindo de outras regras, que eu fui naquele nicho onde o pessoal jogava uma regra diferente e digo, olha, minha gente, vamos jogar essa regra, toda regra é boa, não existe regra ruim, mas essa daqui você tem um intercâmbio bom, a gente consegue viajar, você joga em qualquer local do Brasil sem precisar de estar perguntando como é a regra, e com isso eu consegui trazer muitos botonistas que hoje jogam, inclusive, muito bem a regra 12 toques e também a regra de dadinho, com botonistas que nunca tinham jogado. E muitos botonistas antigos que jogavam leva-leva e hoje estão jogando oficialmente com esses meu incentivo que eu sempre faço com eles, entendeu?
E você consegue lembrar de alguns desses para ilustrar para o pessoal? Quantas pessoas? Não, veja bem. Um dos grandes baluartes que eu achava que era um camarada humilde, simples, que era Eudes Ferreira, que era Zig-Zig. Esse cara, ele é tão assim, o pessoal gosta tanto dele, que existe alguns torneios aqui que o troféu é o nome dele, todo ano tem. Quer dizer, um camarada que ele fazia questão de levar a gente no local onde tinha e ver jogar com a gente levava ele para outro lugar. Era um cara simples, mas ele é uma referência, como também esse que faleceu agora há pouco tempo, que é Cardeal, que era um dos fabricantes. Cardeal era um dos caras que fabricava botão antes das regras oficiais existirem. Ele fazia os botões, entregava lá na cidade, as banquinhas vendiam botões dele, entendeu? E era um camarada que passou a jogar oficialmente sem nunca ter jogado a regra oficial, como fabricante de uma regra que não tinha nada a ver com as regras oficiais, entendeu? Que legal. Eu acho muito legal ter conseguido trazer mais botonistas, e hoje Pernambuco tem mais de 100 botonistas, muitos clubes, e deve ser esse trabalho, não só o meu, mas o trabalho de incentivo que o pessoal está fazendo no interior, como está fazendo, como o Éder sempre fez em Caruaru, como o pessoal está fazendo em Gravatá, em outros subúrbios, outras cidades aqui de Pernambuco. Maravilha! Eu, em 2006, tive o prazer de conhecer o Zig-Zig, espetacular ele, inclusive dei para ele de presente a minha camisa. Vou chamar o Carlos Cláudio. Armando, você já falou sobre suas conquistas, seus títulos nacionais, suas grandes colocações, e internacionais, inclusive. Eu queria que você falasse um pouquinho agora dos títulos em Pernambuco, no Nordeste, e enfatizasse essa coisa, como é essa coisa de ser artilheiro. Você é um cara reconhecidamente que faz muitos gols mesmo. Como é isso? Fala um pouco se minha defesa fosse tão ruim, rapaz, eu até que podia ter mais conquista, entendeu? Mas minha defesa é fraca, viu? Mas em Pernambuco eu ganhei 6 campeonatos pernambucanos, 12 toques, e um campeonato pernambucano, 3 toques. Ganhei o Nordestão, o Norte-Nordeste, né? Da regra de 12 toques, e na regra 3 toques eu fui vice-campeão, terceiro lugar algumas vezes. E na regra pernambucana, que eu ganhei muitos títulos também, é uma regra que joga ela só praticamente em Recife, mas é uma regra tradicional, tá certo? E também ganhei um título que eu achei muito legal, nós fizemos em 2014 uma Copa do Mundo aqui, com vários botonistas de fora, inclusive meu amigo Moacir do Rio veio jogar aqui em Recife, e no sorteio, eu aqui em Recife, eu fui jogar pelo Brasil e fui campeão, foi um negócio interessante. Eu digo, vocês estão jogando muita responsabilidade para mim. E essa Copa do Brasil foi disputada aqui num grande centro de convenções, foi um sucesso absoluto, uma coisa que tem um valor muito grande, tanto da organização como o apoio que eu tive dos botonistas e do centro de convenções aqui. Foi muito legal mesmo, entendeu? Olha lá o Armandinho ganhando a Copa do Mundo pelo Brasil. Exatamente, para você ver, né? E eu concordo com você, Armandinho. No final, o que vale é bola na rede. Jefferson. Ô, Chico, eu tô difícil de ser agradado hoje, tá? Tá complicado me agradar por completo. Tem uma coisa que o Armandinho falou há pouco que ficou aqui ressoando. Eu queria ver se eu consigo arrancar mais alguma coisa dele, né? Sobre esse processo de transformar o futebol de botão num esporte, de fato. Esse é um episódio muito marcante dentro da história do futebol de botão, né? A sua transformação numa modalidade esportiva reconhecida, enfim. Eu queria saber, Armandinho, um pouco mais desses bastidores, dessa transformação, né? Eu sei que isso não foi um processo simples e contou com outras mãos. Eu queria que você contasse um pouco pra gente dessa sua relação com essas outras pessoas que também foram grandiosas como você. Claro. Nesse processo. Claro. Veja bem, a gente fez uma reunião dos coordenadores dos estados, eu era o vice-presidente da 12 Toques em Pernambuco, nós fizemos uma reunião no Paraná, antes de um brasileiro, onde passou o Paulo Albuquerque, já não está mais conosco, o De Franco, Della Torre, entendeu? Esse pessoal, Luiz Carlos, esse pessoal que ainda está, Luiz Carlos Silva ainda está lá no Paraná, e a gente se reuniu durante 2 dias estudando e escrevendo a regra, mas nós tínhamos um problema. Para você fazer uma regra de futebol de mesa nacional, existia aquela grande concorrência. Qual a regra que vai ser oficial? A regra de 1 toque? A regra de 12 toques? A regra de 3 toques?
e a gente tinha que vencer esse empecilho. Nós nos reunimos com todos os botonistas das outras modalidades e fomos conversar com o Manuel Tubino. Inclusive, ele disse uma coisa que eu achei sensacional na época. Ele disse, olha, o futebol tem futebol de campo, futebol 7, futebol de salão. Então, vocês resistem o futebol de mesa e botam as modalidades. E foi a grande solução. Nós fizemos uma reunião e registramos 3 modalidades, preparamos toda a documentação, todas as 3 modalidades, a 3 toques, a 1 toque, a 12 toques, e apresentamos essa documentação ao CND, ao Conselho Nacional de Esporte, com o Manuel Tubino, e eu acho que passou 1 ano ou 2 para se regulamentar essas 3 regras como regras oficiais. Por isso que são as regras fundadoras da federação. A gente definiu cada biênio, cada triênio, eu não me lembro bem, seria um presidente de 1. Começou com a presidente de 1 toque, depois passou de 3 toques, 12 toques, ficando revezando. E foi assim que o futebol em 88, né? 88, 98, foi reconhecido como o esporte nacional pelo CND, que hoje é a Secretaria de Esportes do Brasil, como esporte nacional, como é vôlei, basquete, etc. Eu acho que oficialmente de 89 esse reconhecimento. 89. Foi, a gente deu entrada em 88, foi isso mesmo. Em 88 foi quando a gente deu aquela entrada da documentação, com a representação tanto dos clubes como das federações, um documento formal, e se entrou no CND, e o CND, depois de analisar, reconheceu ele como esporte. Foi criada a primeira diretoria, o primeiro vice-presidente, que foi o baiano da regra de 1 toque, foi o primeiro presidente, e a partir daí foi feito esse revezamento dos presidentes a cada triênio, se eu não me engano, quadriênio. Perfeito, perfeito. Agora está satisfeito? Agora tô. Que legal. Vou passar para o Cláudio, então. Armandinho, você é conhecido no meio botonístico como um grande participante de resenhas e é um notório animador de delegações nos hotéis. Tem uma história de um baralho que você anima todo mundo. Conta um pouco para a gente sobre essa participação extra-mesa. Rapaz, isso é um negócio interessante isso. Nós, quando fizemos o primeiro campeonato brasileiro Master experimental, antes de o Master ser regulamentado como uma modalidade, porque antigamente, quando eu comecei a jogar, não existia campeonato. Por exemplo, eu fui 9º lugar, parece um campeonato onde adulto e Master juntos, um negócio no campeonato que Jefferson ganhou no Maria Zélia, a gente fez uns campeonatos, e nesse primeiro campeonato nós fizemos um campeonato experimental Master em Londrina. Venceu até Edu Henrique, que faleceu, ele foi o primeiro campeão Master que, sem ser regulamentado, né, como o primeiro campeão. E lá, como eu gosto muito de truque de baralho, né, eu comecei a fazer uns truquezinhos que eu tenho, e foi uma diversão, porque eu fazia o truque, botava o baralho no bolso do cara e dizia, diga qual é a carta, eu tirava a carta. Eu dizia, esse cara é mágico, por isso que a gente não ganha para ele, aquela brincadeira. Mas porque eu gosto também de fazer essa resenha, realmente eu acho que futebol de mesa, antes de tudo, é um local para se fazer amigos. E isso eu sempre tento fazer nessas minhas competições, seja lá onde for, né? A amizade é o que a gente leva para a vida. Resenha é a melhor parte do futebol de mesa, eu costumo comentar com os amigos. O Jefferson, tens alguma pergunta para o nosso ilustre convidado? Ixi, eu tenho várias. Se deixar, eu vou até amanhã. Vamos lá. Até meia-noite ainda hoje. É muito gostoso conversar com o Armandinho, porque, né, sei lá, alguém pode... A gente pega o seu Elcio, por exemplo, que foi nosso convidado do episódio passado, e o seu Elcio tem aquele botossauro de peso, com muita... A gente fica recuperando muita história, né, e tal, mas o Armandinho, ele renova muito as histórias dele. Então, o Armandinho, gente, ele me mandava mensagem direto por WhatsApp, né, com vídeos dele fazendo coisas peripécias, realmente, uma regra dificílima de ser jogada, né? Eu sei que não é muito do nosso programa aqui, Botossauros, mas eu queria te dar liberdade, Armandinho, de você contar um pouco pra gente sobre essa modalidade em específico que é praticada aí no seu estado. Eu não sei se tem em outro estado também, mas que é jogado com uma bolinha de borracha. Fala um pouquinho pra gente disso. Deve ser dificílimo controlar essa bolinha. Eu sempre digo ao pessoal que a pessoa aprende a jogar bem na regra pernambucana por causa disso. Porque a regra pernambucana, ela é jogada numa mesa igual à mesa 12 toques, já foi uma
uma participação minha, que o pessoal fazia a mesa de madeira e eu conseguia a gente jogar na mesma mesa, tá certo? Só que a trava é diferente, o goleiro era redondo, agora a gente está jogando um goleiro retangular, mas é uma regra que eu também implantei na regra 12 toques, que antigamente era o número de toque infinito até errar, mas a dificuldade é porque os botões são pequenos, é no máximo 40 milímetros, tá certo? E a bola é de borracha de 1 centímetro, mas ela corre muito. E você só pode dar um toque com cada botão. Você dá um toque, tem que jogar com o outro. Você só pode jogar com o mesmo botão se a bola bater no outro botão seu. Aí dá direito você jogar de novo, entendeu? E o resto é muito parecido com a regra 12 toques, porque eu procurei adaptar a regra pernambucana na regra 12 toques, entendeu? A gente tem os 12 toques iguais, só que tem alguns detalhes de deixar fechado, não continuar, zerar os toques, são diferentes. A gente depois pode até fazer uma coisa específica. Mas essa regra dá uma condição da pessoa controlar muito, de a pessoa aprender muito a controlar, entendeu? A tocar a bola. Nisso daí, os grandes botonistas de Recife começaram jogando a regra pernambucana, e a regra que realmente eu gosto mais de treinar, porque eu acho que ela dá muita habilidade para a gente jogar na regra. E outra coisa, os gols, você não consegue, como a gente não consegue levar a bola em ter muitos toques, vários botões, você nunca consegue ter uma posição boa para chutar, a não ser que seja uma falta. Mas as bolas sempre são muito distantes, por isso que eu faço muito gol de longe na regra 12 toques, porque eu estou adaptado a um tipo de chute que só existe praticamente na regra pernambucana, que a bola corre muito e as bolas são muito distantes. Por isso que eu mando aquela beleza de gols para tu, Jefferson, para vocês verem. Rapaz do céu, é difícil aquilo lá, hein? Eu acho dificílimo, realmente. E a bolinha, ela é bem redonda mesmo, né, Armandinho? Ela é redonda, ela é do tamanho da bola de feltro, só que é feita de borracha. Antigamente chamava borracha de miolo de pão, que é uma borracha bem mole, que ela não pula muito, entendeu? Mas ela corre muito. Se a pessoa não tiver controle, todo toque seu vai para a lateral. O pessoal que começa a jogar não consegue acertar, porque depois fica com um monte de cirurgião, né? Fica realmente... É uma regra, mas eu gosto muito dela, muito mesmo. Isso aí, talento é para quem tem. Carlos. Para quem se esforça, rapaz. Isso aí. Esporte é repetição, tá certo. Eu me lembro que uma vez, eu jogando com o Oscar, essa é uma das curiosidades, muitos campeonatos brasileiros, eu joguei com o Oscar Schmidt, tive a oportunidade de jogar com ele lá em São Paulo, e eu ganhei dele, né? Ele não jogava a regra 12 toques, jogava a regra de um toque, eu ganhei dele. Aí comecei, aí depois até ele pediu a revanche numa quadra de basquete. Vamos numa quadra de basquete, uma revanche? E eu, claro que eu não ia, né? Mas ele disse a mim, o pessoal me chama de mão santa, mas eu treino 1000 arremessos por dia de um local. Entendeu? Quer dizer, então é como você disse, treino é uma coisa que realmente dá ao botonista aquela segurança, além de uma coisa mais importante que está naquele meus 10 mandamentos, é o sistema nervoso. Porque, às vezes, você está tocando, chutando, chega na hora, você não faz, porque você tem que ter um controle emocional muito grande para disputar, principalmente como você viu, o menino que decidiu o brasileiro, todo mundo orando no último chute para ele fazer o gol para ser campeão. Não é fácil. Verdade. Só corroborando o que o Armandinho falou, eu pensei uma frase do livro do Bernardinho, onde ele diz que a vontade de se preparar tem que ser maior que a vontade de vencer. Isso é verdade. Se Carlos, não tiver, você não consegue. Verdade. Com você agora, Carlos. Armandinho, você também, como eu, é um apaixonado por regras e por estudar variações no jogo. Eu lembro que a gente participando do comitê de regras, isso ainda em Campinas ou em Curitiba, não lembro bem, você já falava daquela história de não haver arrumação geral de botões e goleiros após o tiro de meta. E eu achei isso estranho. Armando, isso não vai dar certo e tal. Bom, o fato é que isso acabou sendo adotado pelo CBFM e hoje é plenamente aceita por todo mundo, inclusive por mim e pela esmagadora maioria dos botonistas. Como é que você vê essa questão, essa sua participação nisso e essa coisa da regra? Realmente essa ideia foi minha mesmo. Eu, baseado na regra pernambucana, que já é desse jeito, eu verifiquei que, tecnicamente, o futebol de 12 toques iria melhorar muito e deixar de ser menos mecânico se você não arrumasse os botões com a mão. Porque o cara arrumava o botão com a mão, botava na posição que ele treinava, você não podia marcar colado e ficava um jogo muito igual.
Além da parte do antijogo, que o pessoal, às vezes, não podia chutar a bola, estava muito ruim, dava um bicão, a bola caía 2 metros de distância, os caras ficavam esperando, o cara ia pegar a bola, para o cara vir arrumar o ataque para você depois marcar. A gente perdia muito tempo nisso. E eu fiz alguma explanação, escrevi para alguns locais, inclusive tive um apoio muito grande de Elismar, de São Paulo, sobre isso, e ele apresentou, e essa ideia minha foi aprovada por unanimidade. Você estava lá, Cláudio, no Congresso Técnico. Inclusive, eu recebi muita bombardeio, foi muito bombardeado com isso. O pessoal disse, rapaz, não sei o quê, como é que as pessoas vão aprender a jogar. No entanto, eu disse, daqui a alguns anos vocês vão ver que quem são os bons jogadores vão continuar sendo os bons jogadores e serão os pontas de campeonato, de tabela, mesmo com a mudança da regra, e ela vai com certeza ficar melhor, e parece que foi o que aconteceu. Essa mudança de regra foi muito boa, na minha opinião, deixou o jogo mais dinâmico. Como dinâmico também foi a nossa conversa, que infelizmente vai chegando ao fim. Queria agradecer o meu amigo Jefferson aí pela participação, mais do que brilhante. Olha, Chico, obrigado. Quem agradece sou eu, né, pela alegria de poder participar de um programa como esse, com uma figura tão espetacular e tão importante, né, para o futebol de mesa. Eu já falei isso pessoalmente para o Armandinho, faço questão de repetir isso aqui na frente do Brasil inteiro, que nos acompanha aqui no Botossauros. Me dá até medo de pensar chegar num Campeonato Brasileiro e não encontrar essa figura carinhosa do Armandinho lá. O dia que isso acontecer, realmente, eu vou estranhar um brasileiro, porque o Armandinho e Campeonato Brasileiro andam juntos. É um cara que a gente já viaja sabendo, lá vou encontrar Armandinho com a sua alegria, com o seu carinho de sempre. Um prazer, fica aqui minha homenagem a esse grande botonista. Isso é que é Botossauro realmente, né? Um cara que influenciou tanta gente e influenciou a mim também, né? Quantas conversas que eu tive com o Armandinho. Eu me recordo, só uma passagem rapidinho, Chico. Fica à vontade. Sem querer alongar muito, teve uma passagem sensacional que estava próximo do seu Lorival, o falecido seu Lorival, grande fabricante de botões, né? E aí eu fiquei curioso porque vi o Armandinho chutando com um botão muito diferente, mas daí ele falou assim, arruma o goleiro para mim. Eu fui lá e arrumei o goleiro, mas eu não percebi que o botão dele tinha 2 graus diferentes, assim, tinha um grau de bainha e um outro grau construído mais ou menos a partir da metade da bainha do botão. Um negócio assim muito impressionante. O botão cavava a bola, mas assim, ele fazia gols de para lá da marca do pênalti. Era um negócio muito doido e você não percebia, porque o botão ele dava exatamente na medida, naquela medida da bolinha, sabe? Para cavar. Então era muito impressionante realmente. Daí eu, pela primeira vez, vi aquilo na minha vida, né? Depois a gente vai estudar essas coisas, vai conhecer. Mas o senhor Armandinho mostrou isso. Eu fiquei louco, tomei aquele botão da mão dele. Ele falou assim, não, quem fez isso aqui foi meu pai que inventou isso aqui, não sei o quê. Eu falei, cara, sensacional, né? E aí fui lá e pedi pro seu Lorival tirar as medidas e fazer um botão semelhante àquele, que eu achei sensacional. Então, assim, é um prazer, né? Você viaja para o Campeonato Brasileiro, encontra pessoas como é o Armandinho, né? Fantásticas e dispostas a compartilhar, a ensinar. É realmente fantástico. Foi um prazer para mim participar dessa conversa. Carlos, queria agradecer também a sua presença, meu amigo Carlos Cláudio. Obrigado por mais esse programa. Obrigado a você, Chico. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Armandinho, meu amigo, minha referência no futebol de mesa. Desde que eu conheci esse cara, eu virei fã dele e sempre foi uma pessoa que estimulou muito, não só a mim, mas todos os praticantes aqui do Ceará. Uma criatura maravilhosa, um apaixonado pelo futebol de mesa. Já jogou etapas com a gente aqui no Ceará, se vocês não sabem, gente. Esse cara já jogou doente, já jogou com... Eu não vou entrar em detalhes, assim, mas participou de brasileiros sem condições físicas e ele estava lá. Assim, é um símbolo, é um estímulo para os mais jovens, é um exemplo a ser seguido por todos os botonistas. Foi uma grande honra participar desse programa. Grande abraço, meu amigo Armando. Armando, responde para nós. O que é o futebol de mesa? Mas primeiro eu tenho que dizer que o pessoal exagerou muito aí, né? A gente fica assim meio... Eu, na verdade, para mim, o futebol de mesa é meu esporte
predileto. O pessoal fica, todo mundo sabe, eu torço pelo Santa Cruz, mas você jogaria pelo Sport? Eu digo, jogo, entendeu? Eu nunca misturo o clube com o futebol de mesa. O futebol de mesa, para mim, está na frente, tá certo? Eu tive a oportunidade de conhecer o Lourival quando ele começou. Essas ideias do Botão foi uma ideia realmente que eu tive nos 2 graus, como também o time do Botão Vitrine, que eu dei a ideia, aí Jefferson aí desenvolveu de uma maneira espetacular, entendeu? Mas eu fico muito satisfeito, eu agradeço muito a vocês pela sua oportunidade, inclusive pelo exagero dos elogios que vocês fizeram, mas para mim, futebol de mesa está em primeiro lugar, e sempre que precisar de mim, eu estarei sempre à disposição. Quando vocês vierem em Recife, o Recife Arena está à disposição de vocês. Caso o Cláudio disse, eu filiei o Recife Arena numa filial no Ceará, ele sabe disso, para jogar um campeonato lá, entendeu? E para mim é um prazer estar aqui com vocês, pessoas como vocês, Cláudio mesmo, que é um estudioso da regra, um cara que mais entende da regra de futebol de 12 toques no Brasil, Jefferson, um dos maiores exemplos de como se discutir, como se mostrar o futebol de mesa, o jogo de botão para o Brasil, para o mundo, e eu fico muito satisfeito de ter passado com vocês. Conte comigo, qualquer coisa, eu e o Recife Arena estamos à disposição. Um abraço a todos. Que maravilha! Nós que agradecemos, ficou claro e nítido para todos que a história do esporte com a história do Armandinho em muitas horas se confundem. O Armandinho tem a cabeça de homem, mais um coração de menino. O agradecimento é nosso. Queria lembrar que Botossauros é um oferecimento de Tatucal, porque vida é essência e música é vida. Meu muito obrigado a todo mundo que esteve conosco e espero revê-los em breve em mais um Botossauros. Um abraço. Um abraço, bons programas. Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa sigo o roteiro, mais uma estação. E alegria no coração. Descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Mar e terra, inverno e verão, mostra um sorriso, mostra alegria, mas eu mesmo não. Saudade no coração. Ei, saudade. Lula, olha o trem chegando. Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei.